Muito boa noite. É nóis. É nóis aí. Tudo tranquilo? Todos aí, todos a postos. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu isso aqui na frente de vocês. Tranquilo? Tá todo mundo me ouvindo? Só queria que alguém pudesse dar um ok aí no chat aí sobre o áudio, sobre a imagem e a gente vai começar. Boa noite. A galera tá aí, ó. Pessoal aí da Cefaz Espírito Santo tá presente aí. Cefaz Ceará. Marina, Dalila, João, Isa, Adna, Roberta, Antônio, pessoal do Alfacom aí dando suporte pra gente. Tá ok? O som tá ok? Vamos que vamos, então. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Nosso bate-papo de hoje. Valeu, Roberta. Muito obrigado. Hoje nós vamos fazer um negócio inédito aqui, viu, gente? Vamos fazer um negócio nunca antes visto na história desse país, tá? A gente vai dar aula de legislação tributária de dois estados diferentes. É óbvio que para não confundir você, nosso objetivo é facilitar a sua vida. Eu primeiro vou fazer Cefaz Espírito Santo, Banca FGV, e depois eu vou fazer Cefaz Ceará. A pessoa pergunta, pô, professor, mas como é que faz? Não confunde? São duas legislações, dois estados diferentes? A gente trabalha com 27 só, não tem problema não. Se fosse para fazer igual a todo mundo, fazer em outro curso. Aqui é para fazer a diferença mesmo. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou iniciar a correção das 15 questões que a gente tem da legislação tributária específica do Estado do Espírito Santo. Para quem é da minha turma lá discursiva, é o nosso simulado. Tá? Então, vou começar com o Cefaz Espírito Santo. Depois, eu vou corrigir as questões da Cefaz Ceará, modelo CESP. Tá? Então, nós vamos fazer em torno de 30 questões hoje aqui, 15 de cada modelo, 15 Cefaz Espírito Santo, 15 Cefaz Ceará. Tá bom? Fala, Ana. Ana Paula tá aí dando moral pra gente, beleza? Show de bola. Então vamos começar, né? Sem mais delongas, vamos começar. Acerta o seu aí, vou acertar o meu aqui. E vamos que vamos. Pegar a caneta e vamos embora. Deixa eu ver que aperta aqui que eu já perdi o hábito. Aqui. Vamos lá. Vocês baixaram esse material, né? Então vocês têm. Quem é meu aluno já tem esse material, porque é o nosso simulado. Quem não é meu aluno das outras turmas, tem aí o material disponível para vocês baixarem. Não deixe de baixar, façam a observação no próprio material de vocês, tá? Que é mais fácil de você revisar nas vésperas da prova. Então, só relembrando mais uma vez, agora eu vou iniciar com o Cefaz Espírito Santo, tá ok? Depois que eu terminar as 15 questões do simulado do Cefaz Espírito Santo, eu vou fazer mais 16 questões do simulado do Cefaz Ceará. Então a aula serve para os dois, mas em momentos distintos. Tá bom? Também não sou louco de fazer uma questão de cada de maneira aleatória, simultânea. Não é assim. Louco eu sou, mas não é esse ponto. Tranquilo? Então tá, vamos embora. Bom, como de praxe, você já sabe aonde me encontrar. Que bom que você me encontra, que eu fico muito feliz quando você manda suas dúvidas, quando você dá um like, se inscreve no nosso canal do YouTube. Todas as aulas que eu faço, eu salvo lá no canal para que você possa assistir depois, tá? E respondo as dúvidas de vocês pelo nossa comunidade lá do Instagram. Então fiquem à vontade para adicionar, para mandar mensagem. Será um prazer poder ajudar vocês. Bom? Então, começando, você faz Espírito Santo. Vamos lá. Bom, primeira questão. Primeira questão falava o seguinte, ó. Em 14/7/2021, a transportadora Lelica Transportes Limitada, com sede no Guará, Distrito Federal. Isso aqui é muito importante, olha só. A informação que a questão te deu é que a transportadora, ela não é contribuinte inscrita no Espírito Santo. Ela é inscrita lá no Distrito Federal. Ora, quando eu tenho, olha para mim agora, deixa eu olhar para você, que eu gosto de olhar no seu olho, para você não errar isso na prova. Ora, quando eu tenho uma operação de mercadoria que envolve a contratação do serviço de transporte, seja ele intermunicipal ou interestadual, ou seja, eu tenho frete,
né? E essa transportadora, ela é não inscrita no estado do Espírito Santo, ou se for um transportador autônomo, aquele camarada tem um caminhãozinho dele lá e ele faz o frete. Nesses casos, eu estou diante do quê? De uma hipótese de substituição tributária concomitante. Ah, Fator, eu nunca vi concomitante na prova. Pois é, cai 1% das vezes cai concomitante. E eu estou apostando que vai ser agora no Espírito Santo. Chega de progressiva, progressiva, progressiva. É chato. Vamos trabalhar concomitante nessa questão. Porque se cair, só você que viu faz. Tá? Então, são as duas possibilidades que eu tenho de ter uma ST concomitante. O que acontece? A responsabilidade pelo recolhimento do ICMS sobre o frete, ela passa a ser do substituto, que é o contratante ou tomador do serviço. Tá? Então, o que a questão quer saber? A transportadora, que não é inscrita no Espírito Santo, ela é inscrita no Distrito Federal, ela prestou serviços de transporte, olha aí, deixa eu ler aqui de novo. Ela prestou serviços de transporte que se iniciavam, volta danada, se iniciava no Espírito Santo com destino à nossa cidade maravilhosa. Serviço de transporte interestadual, ICMS neles. Beleza. Lá no finalzinho, ó, se você for pegar, o que ele quer saber? Ó, podemos afirmar que haverá substituição tributária em quantas prestações de serviço. Então, vamos analisar aqui, uma por uma, e vamos ver em quais situações aqui a gente vai ter a ST. Olha, o Chomano Limitada, contribuinte situado em Vila Velha, optante pelo Simples Nacional, na qualidade de microempresa, contratou a Lilica para transportação de mercadorias em transferência à sua filial carioca. Primeira coisa, gente, o fato da empresa ser do Simples Nacional altera alguma coisa na sistemática da ST? Negativo, né? Tá passando sozinho. Negativo, né? O regime de substituição tributária, ele se prepondera sobre todos os outros regimes de tributação que existem. Sobre o regime normal, que é o do conta gráfica, sobre o Simples Nacional, tá? Se for o lucro presumido, lucro real, o regime de ST sempre há de prevalecer. Olha que coisa linda. O regime de ST sempre há de prevalecer. Só que no caso foi só uma pegadinha da banca, no caso eu, para tentar confundir a sua cabeça. Então, pouco importa se é microempresa, se é empresa de pequeno porte, se é grande empresa, se é uma empresa enorme, tanto faz. O regime de substituição tributária sempre vai estar presente quando nessa situação, olha aqui, em que o Chomano Limitado, um contribuinte capixaba, contratou a empresa de transporte para levar mercadoria para outro estado. Então aqui eu tenho ST, porra, certeza, tá? ST concomitante. Quem é o substituto tributário? Chomano Limitado, o contratante do serviço. Beleza? Segundo, o Bar da Boa, contribuinte carioca, para transporte de cocos capixabas destinados à revenda na praia de Copacabana. Ora, nesse caso aqui, o contratante do serviço está lá no Rio, certo? É um frete FOB, então ele não tem a substituição tributária para o Estado do Espírito Santo, certo? Quem contratou, o tomador do serviço não está no Estado do Espírito Santo, certo? Então, o ICMS devido ao Estado do Espírito Santo vai ter que ser pago no ato da saída. Deixa eu ver se aqui tem alguma pegadinha. Não. Então, aqui eu não tenho ST. GatoNet, prestadora de serviço de comunicação, situada em Vitória, Espírito Santo, para transporte de uma carga de antenas para sua matriz no Rio. Ora, aqui sim eu tenho um contribuinte situado no Espírito Santo, que também contratou a transportadora para fazer uma operação interestadual. Tenho a ST concomitante mais uma vez. 4. A transportadora capixaba Leva e Traz, que subcontratou o serviço da Lilica para despachar um automóvel Pink ao mestre Pachecão, lá na Barra da Tijuca. Ora, gente, nesse caso aqui,
Subcontratação, tá? Subcontratação por uma empresa que é contribuinte do ICMS sobre o frete não é hipótese de substituição tributária. Nesse caso aqui, ela é a própria contribuinte, tá? Que vai recolher o ICMS, tá? A transportadora leve trás, ela vai recolher o ICMS na condição de prestação própria, tá? Porque ela só subcontratou. Isso é uma questão comercial, mas não há um novo fato gerador no despacho do automóvel. Tá? Então aqui a gente não tem a ST. 5. A construtora Caicai, situada em Guarapari, Espírito Santo, contratou a transportadora para levar tijolo para o canteiro de obra no Rio de Janeiro. Aqui nesse caso também eu vou ter o ICMS sobre o frete, né? E a contratante do serviço, a construtora Caicai, que é uma prestadora de serviços do Espírito Santo, vai ser substituto tributário. Tá bom? Olha que está isso aqui, Fantônio. Está lá no artigo 29, inciso 4 da nossa lei 7.000 de 2001. Tá? Então ali ele fala as regras em que eu possa ter uma hipótese de substituição tributária e quem é o responsável, no caso o contribuinte substituto, por recolher o frete devido na operação prestada pela transportadora que não tem inscrição no estado do Espírito Santo. Bom, então, se ele pergunta aqui, segundo os comandos da Lei 7.000, podemos afirmar que haverá ST enquanto as prestações de serviço foram 3, né? Foram 3, na hipótese 1, 3 e 5. Então, eu tenho 3 hipóteses de ST concomitantes. Beleza? Tranquilo. Próxima. Segundo a Lei Estadual 7.000 de 2001, assinale a alternativa que não representa uma hipótese de apuração da base de cálculo do ICMS devido na qualidade de substituto tributário para operações subsequentes. Para operações subsequentes, você pode ler também, né? ST para frente ou progressiva. Não custa nada lembrar que essa operação de substituição progressiva é aquela que eu tenho uma antecipação do ICMS devido por um fato gerador presumido, porque o fato gerador ainda não ocorreu. Vai ocorrer lá na frente, presumidamente. Então, para que eu possa cobrar o imposto antecipadamente, eu sou obrigado a arbitrar uma base de cálculo com base em alguns critérios e parâmetros previstos no regulamento do ICMS, certo? E aí eu quero saber o seguinte, a questão quer saber, dessas 5 hipóteses aí, qual é um critério que não está previsto na lei como sendo uma fonte de uso para arbitramento da base de cálculo do ICMS ST progressivo? Vamos ver eles lá. Aí ele fala o seguinte, ó, preço da venda do substituto para o substituído. Porra, tá ruim, né? Tá ruim. Se ele falasse assim, preço da venda do substituído para o substituto, eu poderia ainda entender que seria o caso do diferimento. Apesar de não responder a questão, porque ele pede para as operações subsequentes, ela estaria um pouco melhor. Agora, o preço de venda do substituto para o substituído, ele é tributado pelo ICMS próprio, certo? Olha, o substituto foi lá e vendeu a mercadoria, ICMS próprio, tá? Não é o ICMS ST. Bom, então é nosso gabarito. Por enquanto é letra A. Vamos ver se tem outra melhor aqui. A média ponderada de preço do varejo. Muita gente marcou essa questão. Cara, isso aqui é uma forma de chegar à MVA. A MVA ela é calculada por uma média ponderada do preço de varejo. E isso, gente, isso está previsto lá no parágrafo 4º do artigo 16. Então, o artigo 16 da nossa lei fala o seguinte, que essa MVA ela é calculada com base numa média ponderada de preços da mercadoria ali no mercado varejista. Tá bom? Então tá certo, letra B tá certo. Aplicação da MVA, artigo 16 puro, né?
você aplica a MVA sobre aquele montante lá, que é o valor da operação, do substituto, substituto, mais frete, mais IPI, enfim, mais as despesas cobradas do adquirente, você aplica aquela MVA e chega na base de cálculo do CMS-ST, certo? O preço sugerido pelo fabricante da mercadoria, poderia falar aqui também ou o importador, né? Então, o preço sugerido pelo fabricante ou importador, quando você compra cigarro, chocolate, já vem lá no produto lá o preço sugerido. Ele também pode ser utilizado e deve, né? Ou aquele preço único final estabelecido pelo órgão competente, né? Tabelamento pelo órgão competente, também chamado de pauta fiscal. Bom, todos esses aqui, então, do B à letra E, eles podem ser utilizados para chegar na base de cálculo do ICMS-ST progressivo, exceto o puro preço da venda do substituto para o substituído. Tá bom? Então, como ele quer o que não representa uma hipótese de apuração, é a letra A de amor. Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Recurso? Nada? Tá de boa? Então, tranquilo. Vamos seguir. Próximo. 3. São deveres da administração fazendária previstos na Lei Complementar 884/2018, exceto, cuidado com essas palavrinhas aí, com o tal do exceto. Muita gente reclamou dessa questão para mim, Antônio, pô, mas tem que decorar o código dos contribuintes, código de defesa do contribuinte? Tem, porra, lógico que tem. Isso quando caiu lá em Santa Catarina, caiu em Goiás, caiu com força. Então, você tem que decorar sim, principalmente esses pontos que eu coloquei na questão aí no simulado. Tá? Quais são os deveres da administração fazendária, quais são os deveres do contribuinte, quais são os objetivos do código do contribuinte, tá? Tá no edital, a gente tem que saber. Então, meti a questãozinha dessa para a gente trabalhar também. Vamos lá. Quais são os deveres? Isso aqui vai estar previsto lá na lei complementar. Eu vou falar os artigos conforme eu for lendo. Vamos lá. A execução de trabalhos pela fiscalização será precedida de autorização formal, salvo exceções previstas em lei. Gente, isso aqui está certo, tá? O que acontece? Quando você, auditor fiscal do Espírito Santo, você for realizar alguma atividade de fiscalização, uma auditoria, até mesmo uma diligência, você tem que ter em mãos, além da sua identidade funcional, para se identificar junto ao sujeito passivo, você tem que ter também uma ordem de serviço de fiscalização, tá? Esse é o documento que te autoriza. Você não vai sair entrando nos estabelecimentos à torta e direito. Olhei para o camarada olhou feio para você, nota fiscal, livro fiscal. Não, não é assim. Você vai fazer uma atividade direcionada ali, conforme a ordem de serviço de fiscalização. Aí a questão fala o seguinte, ó, salvo exceções previstas em lei. Acho interessante você saber, apesar dessa não ser o gabarito, as três exceções em que seria possível você, mesmo sem a ordem de serviço nas mãos, mesmo sem precedência de autorização formal, você pode realizar a atividade de fiscalização. Primeiro, gente, em caso de denúncia, se você for atender uma denúncia, ou se você não atende, é o princípio da oportunidade. Se o pessoal denunciou, estão descarregando um caminhão sem nota bem ali naquele depósito. Cara, tem que ir lá e pegar. Receber a denúncia, vou apurar rapidamente. Segundo, se você se deparar com um flagrante, eu estou andando na rua e estou vendo, né, um caminhão descarregando mercadorias de madrugada, de maneira suspeita, aí você vai lá e aborda ele para exigir a documentação fiscal, o cumprimento das obrigações tributárias. Nesse caso, você também pode fazer, porque está diante de uma hipótese de flagrante. E na terceira hipótese seria quando há o desdobramento de um trabalho de fiscalização iniciado sobre outro contribuinte. Então, você tem uma ordem de serviço, está fiscalizando o contribuinte alfa, e durante a fiscalização você detectou que há documentos ali do contribuinte beta, há uma confusão patrimonial, há uma fraude, talvez um indício de sonegação. Então, o que você faz? Automaticamente você vai em beta fiscalizar ele também. Nesses três casos, gente, é exceção, tá? Você não precisa ter a autorização prévia, mas a legislação fala que é o seguinte,
Essa ordem de serviço ela tem que ser emitida para suprir, para acobertar, para esquentar esse serviço feito por você no prazo de, vai cair isso na tua prova, 48 horas. Tá? Então, ela pode ser emitida após 48 horas do início da fiscalização. Tá bom? Então, fique esperto com isso aí. Muito importante. A letra A está correta. Está lá previsto no artigo 8º da nossa lei complementar. Tá? E ela está correta. B. As decisões administrativas devem ser devidamente fundamentadas e motivadas. Ora, para artigo 7º e artigo 11. É óbvio, né? Óbvio. Qualquer ato administrativo ele deve ser motivado. C. Em caso de denúncia, os trabalhos fiscais podem ser iniciados antes da autorização formal. Olha o que eu falei para você. Beleza. No entanto, a autorização deverá ser emitida em até 48 horas de início do procedimento fiscal. Perfeito. Artigo 8º também. Tá? D. A execução do trabalho de fiscalização deve ser iniciada com a notificação. Caso o contribuinte se recusar a recebê-la, a autoridade poderá certificar a recusa e seguir com o procedimento fiscalizatório. Ora, receber uma notificação não significa que o contribuinte está aceitando que está fazendo merda e a recusa dela também não exime ele da responsabilidade. Então, se ele não quiser receber a notificação, o termo de início de fiscalização, o auditor fiscal lavra isso em termo, no livro próprio de ocorrência, pode pegar a assinatura de 2 testemunhas e continua a fiscalização normalmente. Caso está previsto no artigo 9º da lei complementar. Bom, só sobrou a letra E, né? Então tá lá, ó. Os bens, mercadorias, livros, arquivos, documentos entregues pelo contribuinte devem ser devolvidos no prazo de 90 dias contados do seu recebimento. Ora, não. 90 dias contados do início do procedimento fiscal. Isso aqui é melhor para o contribuinte, tá, gente? Tá? Tá lá no artigo 10º. Por quê? Ora, quando o auditor fiscal inicia o procedimento fiscal, já lavra o termo de início, ele intima o contribuinte a apresentar os documentos num prazo, 2 dias, 5, 30, que seja, depende do volume, da dificuldade de ter essa documentação. Então, esse prazo para o fisco devolver os documentos ao sujeito passivo, ele é de 90 dias contados do início do procedimento fiscal. Não é do recebimento do documento. Muita calma nessa hora. Ah, pastor, ele sacaneou a gente aí. Antes eu sacanear do que a FGV sacanear, né? Então vamos lá, gabarito nosso. Letra E de escola. Letra E de escola. Dúvida até aqui? Tranquilo? Tá de boa? Seguindo. 4. Mais umazinha de código do contribuinte, né? Qual das afirmativas abaixo não é uma obrigação do contribuinte prevista na Lei Complementar número 884 de 2018? Ora, as obrigações do contribuinte estão lá no artigo 6º da lei, tá bom? Então ela fala o seguinte, ó, o contribuinte é obrigado a manutenção em ordem pelo prazo previsto na legislação tributária de sua escrita contábil, fiscal, dos livros, impressos, registros, demais documentos relacionados ao cumprimento da sua obrigação tributária. Óbvio, né? Quando ele fala prazo previsto na legislação, é o prazo decadencial, né, gente? Então isso aqui está lá no inciso 6 do artigo 6º, tá? Perfeito. É a obrigação do contribuinte manter os documentos sob boa guarda, sob pena de ser responsabilizado caso haja uma intimação. B. Apuração, declaração e recolhimento do tributo devido na forma prevista na legislação. Ora, são as obrigações acessórias e principal do contribuinte, né? O contribuinte tem por obrigação, como o ICMS é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, né? Ele é obrigado a fazer a sua apuração, declarar, como é que ele declara? Através do SPED, né? E recolher, no prazo previsto na legislação, o tributo. Perfeito, isso aqui é o inciso 4 do artigo 6º. Beleza?
C. O fornecimento de condições de segurança e local adequado em seu estabelecimento para a execução de ações ou reuniões da fiscalização. Gente, esse inciso C aqui, ele está previsto lá no artigo 6º, no inciso 3, que é o seguinte, isso aqui são os casos em que o auditor fiscal ele exerce suas atividades fora da repartição da Cefaz. Vou dar um exemplo muito claro que tem nos estados, é nas transportadoras. Então, algumas transportadoras são credenciadas, elas podem ter o fiscal para desembaraçar as suas mercadorias dentro da própria transportadora. Então, é obrigação do contribuinte, óbvio, fornecer um local adequado, né, seguro para que o auditor fiscal exerça as suas ações, as suas atividades. Mas essa questão está errada. Vamos ler de novo. Ela fala o seguinte, ó, execução das suas ações ou reuniões. Ou reunião não, né, gente? A reunião a gente faz hoje em dia online, mas se tiver que fazer alguma reunião oficial, essa reunião ela é feita dentro da sede da Secretaria de Fazenda. Tá? Ela não é feita, não é obrigado que o contribuinte forneça uma sala de reuniões para o fisco. Tá? Aí não, beleza? Então tá lá no inciso 3 do artigo 6º. Letra C, então, nosso gabarito. Vamos ver a outra. Letra D fala lá. A identificação do titular, sócio, diretor, representante, nas repartições administrativas e fazendárias e nas ações e procedimentos fiscais. Olha, é óbvio, né? O representante da empresa ele tem que se identificar junto ao fisco como responsável pela empresa. Está no inciso 2. A apresentação em ordem, quando solicitados, no prazo estabelecido na legislação de bens, mercadorias e informações. Então, é dever, lá no inciso 5, do contribuinte em prestar as informações exigidas pelo fisco, sob pena de tomar uma multa por embaraço à fiscalização. Tá ok? Tranquilo? Tamo junto? Dúvida? Recurso? Vamos lá. O Gustavo aí, fala, Gustavo. Tranquilo? É maldade. Maldade. Beleza? Tranquilo? Pode ter certeza que vocês ficam atentos aí e na prova não vão cair nesse tipo de pegadinha. Seguindo. 5. Uma questão de PAT, processo tributário administrativo no Espírito Santo, que também está previsto, onde está previsto o PAT? Na própria lei do ICMS e o regimento interno do Conselho, que está no decreto 13... Ih, rapaz, 1353 ou 1343? 1343. R, se não me engano. Beleza? Então, vamos ver aqui. Ó, sobre o processo tributário administrativo, regulado pela legislação capixaba, é correto afirmar: A. Não há possibilidade de perícia no processo tributário? Porra, gente. A perícia está prevista lá no artigo 143 da nossa lei, como sendo, inclusive, uma das formas, um dos instrumentos legais para exercício do princípio da verdade material, né? Sempre que o julgador tiver dúvida em algum critério ou necessite do trabalho especializado, ou mesmo pode ser solicitado pelo próprio sujeito passivo, cabe o pedido de perícia nos autos, onde um perito vai ser nomeado para executar essa atividade. Então, há possibilidade sim, tá? Lembremos que a perícia ela também é um dos instrumentos que contribui para um dos princípios basilares do PAT, que é o princípio da ampla defesa. Então, o contribuinte ele pode, de todos os meios legais, lícitos, cabíveis, provar que ele está falando a verdade, né? Exercer o seu contraditório. E a perícia é uma das ferramentas mais fortes que ele tem em mãos para exercer essa ampla defesa. Bom? B. A impugnação do auto de infração pode ser oral. Porra, aí brincou, né, gente? Aí brincou, aí é sacanagem. Óbvio que não. Certo? Óbvio que não. Cara, eu vou lá, recebo, né? Vou lá entregar um auto de infração para o contribuinte. Aí o contribuinte fala assim: fiscal, chega aqui, por favor. Fala aí, negão. Você está me autuando aqui
porque eu não emiti nota mês passado e tal, só porque eu esqueci algumas notinhas. É isso aí mesmo, tá escrito aí, ó. Descrição do fato gerador, matéria tributável, inciso, tal, assinatura, memória de cálculo. Todos os critérios formais do auto de infração estão preenchidos aí. Aí ele falou, pois é, eu não concordo não. Quero impugnar esse auto. Aí você explica, o senhor tem 30 dias. 30? 30. O senhor tem 30 dias para impugnar esse auto de infração aí, para dar início ao contencioso, né? E aí a exigibilidade desse crédito fica suspensa. O cara, não, eu vou impugnar agora. Chega aqui. Alego isso, isso, isso. Porra, irmão. Brincou, né? Não, não tem como ser oral. A impugnação do auto de infração, ela é escrita dentro do prazo de 30 dias. Beleza? Isso aqui é um absurdo. Artigo 141. Tem embasamento para isso? Tem. Tem coisa que tem que escrever, senão o contribuinte dá uma de bobo. C. É possível o órgão julgador determinar diligências sem a solicitação das partes? É possível. Lá no 143 ele fala que a diligência ela pode ser requerida pela parte ou de ofício, sempre que a autoridade julgadora entender necessário para elucidar os fatos. Tá? Então a letra C tá boa. A letra C tá boa. É o nosso gabarito aí, tá bom? D. O PAT inicia-se com lavratura do auto de infração. Cara, artigo 140 da nossa lei. Eu vou olhar para você de novo, nos seus olhos, e vou te dizer. Essa questão cai sempre em prova. O processo tributário, ele só se inicia quando tem a lide, ou seja, é o contencioso administrativo. Isso pressupõe o quê? Briga, porradaria, contestação. De um lado, o Estado, com a sua fome de angariar recursos. Do outro lado, o pobre do contribuinte se defendendo da cobrança fiscal. Nesse caso, quando há uma discordância do lançamento, o contribuinte tem direito de entrar com uma impugnação do auto de infração. Então, é nesse momento, no momento da impugnação tempestiva, dentro do prazo de 30 dias, tempestiva é que eu tenho o início do PAT. Tá ok? Pensa comigo, gente. Se o contribuinte vai lá, recebe um auto de infração, toma ciência, fala assim, realmente eu dei mole, estou devendo. Estou devendo, o que eu vou fazer? Vou lá e pago. Parcelei e paguei. Teve processo tributário? Não teve. Ele pagou, o crédito foi extinto, acabou. 156 do CTN, pagou, morreu. Certo? Pagou, morreu. Então, nesse caso, não há processo tributário, não houve contencioso. Só vai ter contencioso quando o contribuinte impugnar tempestivamente aquele lançamento tributário. Tá? Então, a letra D ela está falsa, porque o processo não se inicia com a lavratura do auto. Ele se inicia com a impugnação tempestiva desse auto de infração. Letra E. Caso seja determinada uma diligência, caberá ao próprio auditor fiscal da Receita Federal que lavrou o auto de infração realizar a diligência. Mentiu, tá? O artigo 143, parágrafo 2º, ele fala o seguinte, que tem que ser para auditor diverso, para que tenha uma outra visão, né? Uma outra opinião, para que seja mantido o quê? A imparcialidade daquele trabalho de fiscalização. Então, o 143 fala que não pode ser o próprio, tem que ser o diverso, outro. Tá bom? Então, gabarito aqui, letra C de casa. C de casa. Dúvida? Recursos? Contestações? Então, eu vou seguindo. Sexta. Sobre a sistemática de votação do recurso de revista e da aprovação de súmulas do CERF, o que é CERF, né? Conselho Estadual de Recursos Fiscais, é correto afirmar. Ora, primeiro, antes de mais nada, quem é, dentro do CERF, competente para fazer esse julgamento e a edição de súmula? É o pleno, certo? É o pleno do conselho. A ele que cabe julgar o recurso de revista e aprovar as súmulas administrativas. Só lembrando aqui, né, gente?
que é esse recurso de revista? Esse recurso de revista é uma segunda instância extraordinária, né? Na decisão de segunda instância proferida por alguma Câmara, cabe, excepcionalmente, um recurso ao pleno do CERF, e o pleno é formado por todos os conselheiros, né, que são 12 titulares mais 6 suplentes, e o pleno ele vai decidir quando aquela matéria que for proferida uma decisão proferida por uma Câmara for divergente de outra Câmara ou contrariar alguma jurisprudência, alguma outra súmula. Nesse caso, então, cabe um recurso de revista. Não é terceira instância, é segunda instância extraordinária, porque o último grau de jurisdição administrativa é o CERF. A Câmara de Julgamento já é dentro do CERF, certo? Na decisão dela, cabe excepcionalmente esse recurso de revista, mas só nesses casos específicos, em que há divergência, tá bom? E a súmula? A súmula, cara, quando eu tenho decisões reiteradas, né, ao longo do período sobre a mesma matéria, então é proposta uma edição de súmula para que ela seja vinculante, vinculando os órgãos de julgamento e de fiscalização da administração fazendária, tá bom? Isso é para princípio da economicidade, beleza? Então vamos ver o que diz aqui. Ora, o recurso de revista, ele pode ser votado com a presença de 8 conselheiros, tá? Outra coisa, tá, gente? O recurso de revista, ele tem um prazo também, né? É bom vocês saberem isso aqui. 10 dias depois da ciência, né? Para ser impetrado. Com efeito suspensivo, tá bom? Então, o recurso de revista pode ser votado com a presença de 8 conselheiros. Já a súmula pode ser votada com a presença de 12 conselheiros. Gente, exatamente o que diz lá o artigo 34, parágrafo 2º. Não pode confundir, tá? Desculpa, parágrafo 4º. Não pode confundir. Para aprovar a súmula, eu tenho que ter 2/3 dos votos. Mas para ocorrer o julgamento, eu preciso ter 8 conselheiros para julgar o recurso de revista e 12 para julgar a súmula, para votar a súmula administrativa. Então, a letra A está correta, está perfeita com base no artigo 34. Tá bom? Aí vamos ver os outros. A letra B. Tanto o recurso de revista como a súmula podem ser votados com a presença de 8 conselheiros? Não, né? A súmula precisa de 12. Acabamos de ver. C. O quórum mínimo para a possibilidade de votação do recurso de revista e da súmula é de 12 conselheiros? Bom, também não, né? A gente já viu que para o recurso de revista pode ser 8. O recurso de revista pode ser votado com a presença de 12 conselheiros? Não, 8. Os conselheiros titulares e suplentes participam do julgamento do recurso de revista e da aprovação das súmulas? Não. Os suplentes só participam das súmulas, tá? Do recurso de revista, não. Só quem participa do recurso de revista são os titulares. Artigo 34, isso aqui é importante, inciso 1A, do regimento interno, tá? Do regimento interno do CERF. Beleza? Então, letra A de amor é o nosso gabarito aqui, que é o quórum mínimo exigido para votação pelo pleno, né? Porque votação de súmula e de recurso de revista é feita pelo pleno do CERF. Beleza? Então, 8 conselheiros para votar o recurso de revista e 12 para votar a súmula. Não pode confundir esse número na prova. Bom? Dúvida? Recurso? Ô, Carolina, que bom que você chegou. Tava esperando você. Agora sim, a gente vai tocar o pau na máquina, hein? Vamos que vamos. A aula vai ficar salva aí depois. Estou na 6ª questão, partindo agora para a 7ª. Dúvidas aí, galera? Não? Então vamos embora. Vamos continuar. Questão 7. Mais uma de Paty. Com relação ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais do Espírito Santo, analise a afirmativa correta. Bom, A. Das decisões do Pleno e das câmaras isoladas desfavoráveis à Fazenda, cabe recurso para o secretário de Estado de Fazenda quando acordadas por menos de 3/4 dos seus membros,
for contrária à legislação tributária ou a evidência de prova constante no processo. Galera, da decisão do Pleno ou da Câmara, não cabe mais nada. Chorou, tá? Não tem mais recurso. O Pleno, né, em sede de recurso de revista, ou as câmaras analisando o recurso voluntário, eles já são a última instância administrativa. Não existe esse choradeiro aí para o secretário. Não existe secretário esse recurso, não. Tá bom? Tá errado. Dali só cabe ele para a justiça. Administrativamente, o processo transitou em julgado após a decisão do SERF. Então tá falso essa letra A. Beleza? B. O Conselho de Contribuintes do Estado do Espírito Santo é competente para decidir em instância única impugnação ou auto de infração envolvendo a exigência de receita não tributária decorrente de exploração de recursos hídricos e minerais. Gente, primeiro, que o Conselho de Contribuintes do Estado do Espírito Santo, que é o CERF, né, ele não decide em instância única. Tá? Ele tem o quê? O duplo grau de jurisdição. Beleza? E ele está ali para julgar autos de infração envolvendo a receita tributária. Então, essa letra B aí está toda zoada. Toda zoada. Bom? É cobrança de ICMS, PVA e TCD. C. O SERF tem 18 conselheiros, sendo que o mandato é de 2 anos, vedada a recondução por mais de 2 períodos. Ora, de fato, o Conselho tem 18 conselheiros, que são o quê? Os 12 titulares, mais os 6 suplentes, certo? Divididos como, né, gente? 2 câmaras de julgamento. 2 câmaras de julgamento. Cada uma com 3 representantes da Fazenda, 3 representantes, 2 contribuintes. Tá? Atua um procurador do Estado e os 6 suplentes eles ficam volantes para entrar onde tiver alguma vacância. Tá bom? Então, realmente, ele é composto por 12. Só que aqui, ó, 2015 mudou essa redação. É vedada a recondução por mais de 3 períodos. Tá? Não é por mais de 2. Então, tá errada isso aqui. A legislação dessa aqui estava desatualizada. Bom, tá falso. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. D. Compete a uma das câmaras do Conselho, por livre distribuição, decidir os recursos de ofício interpostos pelas turmas julgadoras e os recursos voluntários apresentados pelo sujeito passivo contra a decisão de primeira instância administrativa. Gente, isso aqui é o nosso gabarito. Apesar dela não estar 100% certa, vou falar um detalhe para vocês, a gente vai se deparar com isso na prova. Eu fiz questão de manter essa questão aqui, porque ela não está muito bem elaborada, mas você vai ver isso na tua prova. Tá? As questões, às vezes você tem que marcar a questão que está menos errada, ou se tiver 2 boas, a mais correta. Tá? Não dá para brigar com a banca na hora da prova. Na hora da prova, você marca o X no lugar certo e corre para o abraço. A distribuição, gente, ela é feita pelo presidente do CERF, por atribuição. Mas é óbvio que a distribuição não é direcionada. Ela é livre no sentido de ser aleatória, tá? Aleatória. É uma distribuição por sorteio. Vai, entra para a cronológica, vai para a Câmara A, Câmara 2, distribui a um relator. Isso não é feito de maneira direcionada. Isso é feito, sim, de maneira livre, por alguém, que é o presidente do conselho, lógico, por delegação. Não é ele que mete a mão e faz, tá bom? Então, essa letra D é a melhor alternativa que a gente está tendo. É o miozinho que está tendo aí no momento, tá? É o miozinho que está tendo. Compete, então, a uma das câmaras, distribuir, por livre distribuição, decidir recurso de ofício e decidir o recurso voluntário contra a decisão de primeira instância. Beleza, tá boa. Eu marco ela como gabarito. Tranquilo? Letra E.
O pleno do conselho somente delibera com a totalidade dos seus membros? Não, a gente acabou de ver que existem deliberações que dependem do quórum mínimo de 8, outras 12. Então não precisa estar todo mundo. Bom? Letra D de dado é o nosso gabarito. Dúvida? Recursos? Nada? Eu vou seguindo, hein? Então tá. 8. Os contribuintes que agirem por culpa ou dolo em desacordo com a legislação tributária ficam sujeitos a sanções por parte do fisco capixaba. Isso aí, a mão é pesada. Com base na Lei 7.000 de 2001, podemos afirmar que são formas de penalidades tributárias previstas nessa lei estadual, exceto. Então, o que não é uma forma de penalizar o contribuinte aqui? Sujeição ao regime especial de fiscalização. Onde está isso, gente? Isso está no artigo 115, tá? No artigo 115 da nossa lei. Estão lá dizendo quais são as espécies de punição, os castigos que o contribuinte, que o mau contribuinte, ele pode ser submetido, tá? Ele pode ser sujeito ao regime especial de fiscalização. Que isso, Fantoni? Ele vai ser sujeito a normas mais apertadas de fiscalização. Ele vai ter um fiscal para chamar de seu. O fisco pode colocar um cara dentro, um auditor dentro da empresa dele, pode exigir o pagamento do tributo a cada operação. Então, é um regime especial, bem ruim, sujeito passivo, tá? Mas é uma hipótese de penalidade. Proibição de transacionar com órgãos e entidades da administração pública do Estado. Gente, isso aqui não é uma penalidade. Isso aqui é uma consequência dele estar inadimplente. Ele não vai ter a CDA, a certidão de dívida ativa, consequentemente, ele não vai ter a sua regularidade fiscal, ele não vai poder licitar com os órgãos públicos. Mas isso não é uma penalidade tributária. Tá? Então, letra B de bola não é uma penalidade tributária. Tranquilo? Suspensão ou cancelamento da inscrição. O contribuinte não entregou as informações fiscais por 5 meses. Suspende a inscrição dele. Tá? Não entregou por 2 anos. Cancela a inscrição dele. Penalizei. Tá? Apreensão de mercadorias ou bens ou de livros e documentos. Posso apreender. Sempre que for constatado lá em situação ilícita ou for prova material de alguma infração, eu vou lá e posso apreender, sim, esses documentos, mercadorias sem nota, enfim. Cancelamento dos regimes ou controles especiais. Então, os benefícios fiscais que o contribuinte tem também podem ser cancelados caso ele comece a fazer cagada, certo? O fisco não pode ser conivente com quem não está cumprindo a legislação. Não posso conceder um benefício para quem não está regular perante o fisco, tá? Então, nesse caso, ele vai ser penalizado aí por vocês, né? Nossos briosos aí, futuros auditores. Tranquilo? Até aqui, beleza? Então tá. Seguindo. Então, letra B de bola, nosso gabarito, né? 9. O contribuinte barra da Jurema. Na verdade, eu não sei se é esse nome aí. Eu sei que eu já fui a Vitória alguns anos atrás. E tem um lugar lá chamado Curva da Jurema, não é isso? Se tiver alguém de Vitória aí me ouvindo. Curva da Jurema, eu acho que é numa praia lá na parte de cima ali, que tem uns barzinhos que ficam bem cheios e tem uma baixariazinha lá, eu sei que tem uma baixaria. Inclusive estarei aí em Vitória no aulão de véspera, vou estar aí em Vitória no pós-prova, vou fazer o gabarito direto de um bar aí que a gente vai combinar, vou pagar a rodada de chopp pra galera, tá? E aí a gente vai tomar uma ideia, tomar uma cerveja. Não sei se existe ainda esse bar da Jurema ou se é a Curva da Jurema, enfim. Sei que nós vamos beber, tá? Vamos lá, o contribuinte barra da Jurema, localizado em Vitória, Espírito Santo, realiza diversas operações de saída de seu estabelecimento com a regular emissão da nota fiscal. Isso aqui é importante, porque se ele não tem emissão de nota fiscal, essa operação não é idônea, certo? Não é idônea. Segundo o previsto na Lei 7.000, é correto afirmar que haverá destaque do ICMS apenas na nota fiscal referente à operação D. Gente, primeira operação, remessa para mostruário dentro do estado do Espírito Santo. Isso aqui é o seguinte, gente. Remessa para mostruário
ele tem um procedimento a ser cumprido. Ela tem que ir e voltar em até 180 dias. Só que quando a gente fala em mostruário, mostruário é o quê? Vitrine, né, gente? É para venda. Então, essa mercadoria ela saiu para ser vendida. Nesse caso, a legislação ela exige, sim, o pagamento do tributo, tá? Então, você destaca o ICMS, né? Destaca o ICMS na saída e caso essa mercadoria retorne, caso ela retorne, também retorna com o destaque do imposto, a operação se anula. Mas aqui eu tenho sim o destaque do ICMS, tá? Mostruário para venda. Então, letra A é o nosso gabarito já. Remessa para demonstração, gente, é diferente de mostruário. Para demonstração, ela é uma hipótese de suspensão do ICMS. Porque essa aqui não é para ser vendida, é para ser demonstrada. Tá? Seria o caso de uma exposição em feira. Tá? Que é o caso, letra C, tá aqui, letra C. Remessa para exposição em feira no Espírito Santo. Também é um caso de suspensão. Então, eu estou só expondo estou demonstrando, estou expondo aquele produto. Tá? Ele não está à venda. O mostruário ele está à venda. Remessa para industrialização em São Paulo. Gente, remessa para industrialização, ela tem um protocolo de suspensão no estado do Espírito Santo, tá? Seja interno ou em outro estado. Muita gente marcou essa letra D aqui, mas a remessa por industrialização, ela é feita por conta e ordem do encomendante, tá? Ela também sai com suspensão do ICMS. Tá? E remessa para trading, situada lá em Paranaguá, no Paraná, com fim específico de exportação. Ora, isso aqui é uma hipótese de não incidência do ICMS. Sempre que eu tiver a mercadoria com destino à exportação, eu não tenho a incidência do ICMS, porque quando ela for exportada, ela faz jus à imunidade tributária. Então, a única que vai ter destaque do ICMS realmente remessa para mostruário, porque ela sai com o intuito de venda. Ok? Vamos lá. 10. Gente, essa questão 10 aqui, queria chamar a atenção de vocês. Por quê? Isso aqui é o que há, talvez o que eu vou falar hoje aqui para vocês, você faz Espírito Santo, o que há de mais importante para você levar para sua prova, tá? É a jurisprudência da banca. Isso é mais importante que a jurisprudência do Fantoni, que a jurisprudência do da Rocha, que a jurisprudência do Tudão, tá? Que a jurisprudência do Alfacom. Isso é o que você tem que saber para a prova. Para quê? Para você não brigar com a banca. Essa questão, eu adaptei ela da prova da Cefim Rondônia, em 2018, até bem recente, né? Ficou numa seca de concurso da área fiscal, então 2018 foi uma das últimas provas. Se não me engano, foi a última prova que a FGV fez para a área fiscal, tá? E ela cobrou o seguinte, ela cobrou a jurisprudência. Ela pegou o entendimento do STJ. E ela já fez isso 2 vezes. Ela já fez isso quando se tratava daquela súmula 166 da STJ, né, em que não incide o ICMS na transferência de mercadorias no mero deslocamento, né, entre empresas do mesmo titular, que agora foi ratificado pelo Supremo, tá? E ela fez isso também com relação a esse tema. E eu vou passar para vocês qual é o entendimento. Vamos lá, olha só. A empresa Mica Limitada, com relação aos seus clientes preferenciais, concede em suas vendas, a título de boa relação comercial, uma bonificação em produtos. Uma bonificação em produtos. Beleza. Da mesma espécie daqueles comercializados. Nesse caso, há a entrega de uma maior quantidade de produto vendido, em vez de conceder uma redução no valor da venda. Gente, o STJ entende que essa bonificação ela é a mesma coisa que um desconto incondicional. Vamos pensar aqui, teve alguma contrapartida por parte do contribuinte? Não, né? Por que ele ganhou essa bonificação? Porque a empresa quis dar, porque a Mica quis dar. Quis dar por quê? Por causa da boa relação comercial. Ora, mesma coisa que perguntar se Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Porra, tanto faz eu vender 10 peças e te dar uma, ou eu vender 10 peças e te cobrar 9.
Não é a mesma coisa? Se eu te vendo 10 peças e te cobro 9, o nome disso é desconto incondicional. Se eu te vendo 10 peças e te dou 11, o nome disso é bonificação. Pô, qual é o efeito disso? CPC 01 lá na resolução do CFC 1157, o princípio da equivalência. A essência prevalece sobre a forma. Então a forma, se é de bonificação, se é desconto incondicional, cara, a essência é a mesma. Se eu estou bonificando de maneira incondicionada o meu cliente, eu estou dando um desconto para ele naquele produto. Eu estou dando 11 e cobrando 10. Certo? Então, o STJ editou a súmula 457, e isso é obedecido pelas legislações. Então, vou botar aqui, súmula STJ 457. Quem tiver curiosidade, dá uma lida nela lá. Fala o seguinte, o desconto incondicional não faz parte da base de cálculo do ICMS. Então, isto posto, podemos afirmar que a base de cálculo será o valor constante dos produtos vendidos, não incidindo sobre as bonificações. Gente, a CESP adotou a jurisprudência do STJ numa questão de legislação tributária. É normal isso, Fantônio? Óbvio que não. Desculpa, a CESP não, porra. A FGV. A FGV adotou um entendimento jurisprudencial numa prova de legislação tributária. É normal isso, Fantônio? Não. É proibido? Também não. O que a gente tem que fazer? Estudar a banca. Se cair esse tipo de questão, essa matéria na sua prova, segue a jurisprudência. Tá? Isso vai contra todos os ensinamentos que a gente faz, os professores de legislação tributária. Por quê? Porque na ementa do teu concurso, não manda você estudar jurisprudência. Mas a CESP não anulou a questão. Aí você prefere brigar e morrer com a razão perdendo um ponto, ou você prefere fingir que a CESP está certa e ganhar o teu ponto, a FGV está certa e ganhar o teu ponto? Vamos fingir que ela está certa e vamos ganhar o nosso ponto. O que importa é ponto na prova, tá bom? Então essa questão 10, nossa trabalho de letra C, eu acho muito importante você ter esse entendimento, dar uma lida nessa súmula 457, que diz que o desconto incondicional, ele não faz parte da base de cálculo do ICMS. Tá bom? Dúvida? Então eu vou seguindo. 11. Acerca do TCMD no estado do Espírito Santo, considere as seguintes afirmações abaixo. Primeiro tem que saber o seguinte, o que ele quer? Ele quer saber o seguinte, considerando que as sucessões se processaram no estado do Espírito Santo, quantos fatos geradores ocorreram nesses 5 eventos? Então ele só quer a quantidade de fatos geradores. Uma questão tipo de FGV, você pode acertar ela errando, né? Porque você não sabe se você contou um a mais por cima, um a menos no de baixo, certo? Mas aqui a gente vai fazer. Então vamos lá. Bom, primeiro você sabe lá, pela legislação, né, que a Lei 10.011, né? A Lei 10.011 diz o seguinte, que a quantidade de fatos geradores, ela é exatamente igual à quantidade do número de herdeiros. Então, a quantidade de herdeiros, quantidade de transmissões que eu tiver, vai ser a quantidade de fatos geradores. Então, vamos contar. A legislação tributária é fácil, gente. O que mata é a matemática. Vamos contar aqui. Vamos ver se a gente sabe contar. Então tá, olha só. John faleceu. Meus pêsames à família do John. Deixando 3 filhos, uma casa hipotecada em Piúma e uma joia penhorada. Ora, importa para mim se aquele bem deixado para ele tem algum ônus, tá? Ou gravame? Não, não importa. Vai ser fato gerador da mesma forma. Então, nesse caso, John faleceu, deixou 3 filhos. Eu tenho aqui 3 fatos geradores. Papum. Beleza? Tranquilo. 2. Se uniu qualquer semelhança com aquele professor lindo de olhos azuis
né? Com barba grisalha, que dá aula de direito administrativo, qualquer semelhança com ele é mera coincidência, tá bom? Então, Sionil doa para o seu namorado Paulão Grandão uma motoneta bis que aceita, mas depois do rompimento do romance, rompeu o romance, gente, calma. Eles cancelam a doação, retornando a moto para Sionil. Gente, aqui é o seguinte. Sionil, né, foi lá querer agradar o namorado dele, Paulão, e deu uma moto. Paulão rompeu Sionil, rompeu com o Sionil, né? Rompeu o relacionamento com o Sionil e fizeram distrato dessa moto. Então, nesse caso, o pessoal perguntou, Antônio, mas teve fato gerador então? Teve 2 fatos geradores. E o ITCD, ele não é igual ao ICMS, que tem a não cumulatividade não, tá? Então, quando o Sionil doou a moto para o seu namorado Paulão, fato gerador do ICMS, do ITCD. Quando o contrato foi desfeito e a moto retornou para Sionil, tá? O distrato também é um outro fato gerador. Por quê? Tivemos 2 transmissões. 2 transmissões não onerosas. 2 transmissões por doação. Se teve algum ônus, esse ônus foi para o Sionil, porque Paulão era grandão, tá? Mas aqui na questão não teve ônus financeiro, não houve contrapartida. Então a gente está tratando de uma doação. Sionil, quando doa, seu namorado tem um fato gerador. Quando há o distrato, eu tenho o segundo fato gerador. Então aqui eu tenho, dois fatos geradores. Beleza? Tranquilo. 3. Brad e Angelina, casados no regime de comunhão total, resolvem se separar devido à descoberta de uma aventura de Brad, né, com Sionil. Ficando do patrimônio do ex-casal, a partilha em 1 milhão para Brad e 1 milhão para Angelina. Gente, a partilha foi feita de maneira igualitária, certo? Houve a meação dos bens do casal. Nesse caso, não há fato gerador, porque eu não tive nenhum excesso na meação. O fato gerador ocorre quando eu tenho algum excesso na meação. Não foi o caso, então não há que se falar em fato gerador do ITCD. Bom, não há que se falar. Beleza? Eu vou mudar de tela aqui, então só para a gente não se perder, eu vou transportar aqui, 3 mais 2, vocês estão vendo, né? 3 mais 2, vou botar a cola lá em cima para a gente terminar a questão. Então, a gente tem aqui, 3 mais 2 mais 0, né? O terceiro item não teve nenhum fato gerador. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. 4. Chomano faleceu, deixando um patrimônio de 900 mil para seus 3 filhos. Entretanto, ao fim da partilha, um filho fica com 400 mil, o outro fica com 300 e o terceiro fica com 200 mil. Olha, gente, quando Chomano falece, né, ocorre a sucessão que legítima, porque não há testamento, o patrimônio, né, do decujus é transmitido aos seus herdeiros necessários. O quinhão relativo a cada herdeiro, o quinhão deveria ser o quê? De 300 mil para cada um. A divisão tem que ser igualitária. Só que na partilha ficou decidido o quê? Um ficou com 300 mil, um ficou com 400 e outro ficou com 200. Ora, nesse caso, houve o quê, então? Houve 3 fatos geradores, certo? 3 fatos geradores, que são as transmissões causa-morte, mais um fato gerador, que é a doação. Desse ficou com 200, porque ficou com 400. Concorda comigo? Então, um dos filhos, ele abriu mão de 100 mil da sua herança em benefício de um outro irmão. Tá? Então, olha só, o quinhão de cada herdeiro seria 300 mil. Se houve um excesso na distribuição do quinhão entre um dos filhos, esse excesso é tributado como se doação fosse. Bom, como se doação fosse. Então, nesse caso, 3 fatos geradores causa-morte, mais um fato gerador de doação. Então, eu tenho 4 aqui. Tá? Mais um aqui de... Opa, volta. De doação. Ok? Boa? Vamos lá. 5. Vamos lá. Lalau falece deixando 5 filhos.
Opa. Sendo que o filho mais novo do Lalau renuncia à herança que teria direito em favor de sua irmã Lalinha. Gente, mais uma vez, Lalau faleceu, deixou 5 filhos. Então, a princípio eu tenho o quê? 5 fatos geradores, causa morte. Aí a questão fala o seguinte, que o filho mais velho, ele renuncia, mas ele renuncia indicando um beneficiário, sua irmã Lalinha. Isso é renúncia para efeito de TCD? Não, porra nenhuma. Ele aceitou a parte dele da herança, aceitou o quinhão e doou para a irmã dele. Então, além de ser fato gerador causa-morte, pela aceitação do seu quinhão, ele tem mais um fato gerador, que é a doação para sua irmã. Eu só vou ter a renúncia, chamada pura e simples, quando algum dos herdeiros ou legatários, ele renunciar sem indicar nenhum beneficiário. Renunciou em favor do monte, tá? Aí aquele quinhão volta para o monte e é redistribuído igualmente entre os demais herdeiros. No caso dele indicar um beneficiário, ele não está fazendo uma renúncia porra nenhuma. Ele está aceitando e doando para alguém. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5 fatos geradores de causa-morte, mais um de doação, que é o do filho mais velho para sua irmã Lalinha. Tá bom? Sendo assim, eu tinha lá 3, mais 2, mais 0. Vou botar aqui mais 4, mais 6. Agora complicou, né, gente? Agora deu ruim aqui. Como é que fica aqui, ó? 5 mais 10, 15. Porra, de cabeça, hein? Tô bom nessa porra, acho que eu colei. Então, quantos fatos geradores eu vou ter nesses eventos aí de transmissão? 15 fatos geradores. Se a questão te perguntar quantos são causa-morte, quantos são doação, você também tem como distinguir, tá bom? Dúvida? Tranquilo? É uma questão que você tem que analisar caso a caso, mas é uma questão relativamente simples. Para saber a quantidade de fatos geradores, ela é 100% condizente com a quantidade de herdeiros. Tá? Aí você analisa quantos fatos ocorreram. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, a Tainá perguntou, professor, ainda estou acompanhando aqui a questão anterior. Em qual artigo da lei fala do mostruário? Porra, de cabeça eu não vou saber. Tainá, depois me manda a dúvida lá que eu consulto para você, mas de cabeça eu não vou saber. E é o seguinte, no caso do mostruário, é porque é pela intenção de compra, tá? O mostruário é a mercadoria que vai ser colocada à venda. Então, se há uma transferência da titularidade, há fato gerador. Então, há de se fazer o destaque na nota fiscal. Tá? Pela essência do ICMS, você mataria. Mas qual artigo eu vou consultar depois. Tá? Gustavo perguntou, no item 1 não seriam 6 fatos geradores? 3 do imóvel e mais 3 da joia? Não. O número de fatos geradores, ele é exatamente igual ao número de herdeiros. Tá? O número de herdeiros. Tá bom? A quantidade de bens independe. Se ele tiver um patrimônio, aí a legislação fala o seguinte, ainda que indivisível, tá? E tiver 5 herdeiros, eu tenho 5 fatos geradores. Se eu tiver 10 patrimônios e 1 herdeiro, eu tenho 1 fato gerador. Tá, Gustavo? Não é por bens, não. É por herdeiro que a gente conta. Tranquilo? Então tá. Vamos lá. Seguir, hein? Dúvida? Mais alguma? Pode mandar aí. Mais uma. Opa, tem dúvida ainda? Então eu volto. Josi está com dúvida também? Josi, bom, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ler de novo ela para ver se tem alguma pegadinha aqui. Não tem a menor dúvida. Fiquem tranquilos, tá? Josi, sem dúvida também. Não sei se é Josilene, né? Sem dúvida. A quantidade de fatos geradores, tá? Grave isso aí, por favor. A quantidade de fatos geradores, ela é diretamente vinculada ao número de herdeiros, não ao número de bens disponibilizados, tá bom? A transmissão é feita por herdeiro. O cálculo do quinhão por herdeiro. Beleza? Tamo junto? Então vamos embora. 12. Questão 12. Outra TCD. Segundo a Lei Estadual 10.011, acerca do momento em que ocorre o fato gerador do ITCD, é correto afirmar. Gente, momento do fato gerador do ITCD, ela é fácil.
Tá? Ela é fácil. Tá lá no artigo 6º da lei. Porra, se for causa morte, é no momento da morte. Chamada tecnicamente de abertura da sucessão. Se for doação, no momento que se registra o ato de doação. Beleza? Com essa base na sua cabeça, a gente vai analisar as assertivas. Então vamos lá. A. Ele quer correta, né? É correto afirmar. Vamos lá. Na sucessão provisória, o fato gerador ocorre no momento da abertura da sucessão. Tá certo até aqui? Até aqui tá certo. Ou seja, 1 ano após a declaração de ausência, quando o ausente deixa procurador, ou 3 anos após a declaração de ausência, quando o ausente não deixa procurador. Não, a partir daí ele só fez merda. Tá? Aí tá cagado. Não tem isso aqui. Gente, fato gerador, causa morte. Ah, a sucessão é provisória, Fantônio. Tá bom. Na abertura da sucessão. Quem decreta a ausência, quem decreta a morte presumida, quem abre a sucessão provisória é o Poder Judiciário. Então, uma vez aberta a sucessão, mesmo que provisória, que é uma sucessão a título precário, tá? Mesmo que provisória, a gente tem o que? O fato gerador do TCD. O fato gerador do TCD ocorreu. Não é 1 ano depois da abertura da sucessão. Se você falar 1 ano depois do desaparecimento, 1 ano depois da morte presumida, tudo bem, mas abriu a sucessão, tem fato gerador do TCD. Tá bom? B. Na sucessão testamentária, você pode ver também na prova de sucessão que é voluntária, né? Aquela em que o de cujus deixou um testamento. O fato gerador ocorre no momento da abertura da sucessão, certo? Ou seja, quando é aberto o testamento. Não, pô, quando ele morreu. A sucessão ela é aberta no momento da morte, causa morte. Não confunde. É que às vezes a gente tem muito conceito de direito civil para aprender aqui e acaba confundindo a cabeça. Gente, morte é morte. Tá? Não é quando abrir o testamento. Aí vamos supor que o testamento, ele tá lá com o advogado lá, o testamenteiro. Aí o cara tá de férias lá, o tabelião tá de férias, o advogado tá viajando, tá lá em Cancún, pegando na praia, tomando um morrito. Porra, e aí eu tenho que esperar o cara voltar, então o fato gerando só vai acontecer daqui a 1 mês. Não, o camarada morreu, automaticamente transmite-se os bens aos herdeiros e é cumprido a vontade em vida do decújo. Tá bom? Agora, o fato gerador ocorre no momento da morte, abertura da sucessão. Tá? C. Na transmissão do patrimônio do empresário individual, o fato gerador ocorre no momento em que houver o arquivamento na junta comercial. Cara, foi longe, né? Foi longe. Tá lá no artigo 6º, no inciso 2, isso aí, ó. A linha F. Tá? Literalidade do artigo 6º, inciso 2, a linha F. Infelizmente, tem essas pegadinhas na prova, tem que dar uma lida na legislação. Tá? Não tem muito a explicar. Se é uma empresa, no momento em que arquivou na junta comercial a transmissão do patrimônio, houve o fato gerador do ITCD. D. Se houver uma doação dentro de um inventário judicial, o fato gerador ocorre no momento em que o doador declara a intenção de doar. Não, se for doação, não é a intenção de doar que ele vai declarar. Né? É quando ele registra o quê? O ato doação, o contrato. Ele registra o contrato, tá bom? No caso da antecipação da legítima, ocorre o fato gerador no momento da abertura da sucessão, ou seja, na data do óbito. Porra, não, né? Se eu estou falando de antecipação de legítima é equiparada pela legislação à doação. Então não tem óbito, porra. Eu não tenho óbito ainda. O camarada está vivo, ele está doando. Vocês lembram o que é legítima? A legítima, gente, é aquela parcela do patrimônio do camarada que ele não pode dispor em testamento. Então, vamos supor, eu tenho aqui meus filhos. Então, eu tenho Mr. Catra lá, tenho 30 filhos. Né? O meu patrimônio, se eu quiser fazer um testamento, eu só posso dispor de 50% em testamento. Os outros 50%, obrigatoriamente, fazem parte da legítima. Ou seja, serão transferidos aos meus herdeiros necessários, aos meus 30 filhos. Bom, Jesus. Nesse caso, quando eu resolvo dar algum bem a algum filho meu em vida, quero doar,
né? A gente equipara, a gente classifica isso no Código Civil como sendo uma antecipação da legítima, ou seja, eu estou antecipando uma parte da herança do meu filho. E aí, nesse caso, é o fato gerador de TCD por doação. Então, isso não ocorre quando o camarada morre. Ocorre quando ele registra o ato de doação. Certo? Não na data do óbito. Letra E está falsa. Show? Tamo junto? Então tá. 13. Bom, então a nossa gabarita aqui, letra C de casa. Certo? 13. Com base no disposto da Lei Estadual 7.000, de 2001, não é considerado inidôneo para todos os efeitos fiscais o documento fiscal que... Olha, documento fiscal inidôneo, ele não quer o inidôneo, ele quer um idôneo. Então, tá. A gente tem, gente, lá no artigo 61, parágrafo 3º da nossa lei, a legislação equipara algumas espécies de documento, alguns fatos ocorridos na operação, invalidando o documento fiscal, como sendo um documento inidôneo. Tá? E aí a gente tem que... isso aqui não tem jeito, isso aqui é decoreba mesmo. E é como cai na prova de legislação, né? 60% da prova é decoreba e o resto é nossa inteligência mesmo, e interpretar. Então, o que ele diz lá no artigo 3º? O documento que contém declarações inexatas. Se ele tem documento de declarações inexatas, ele está com informações falsas, erradas. Ele é inidôneo. Está preenchido de forma ilegível. Imagina, você não consegue ver qual é o valor da operação. É inidôneo. Ou apresenta emenda ou rasura. Gente, ele é inidôneo. Então, isso aqui ele é inidôneo. Ele é inidôneo pra cacete. Tá? Então, não é meu gabarito. B. Aquele que esteja desacompanhado dos documentos de controle extrafiscal. Bom, esse caso aqui não está previsto, tá? Não está previsto lá no artigo 61. Aqui é o seguinte: existem alguns produtos, algumas mercadorias, que eles devem, além da nota fiscal, que é um documento fiscal, né? Além do conhecimento do transporte, que é um documento fiscal, eles devem estar acompanhados de outros documentos de controle. E o fisco pode exigir isso, tranquilamente. Por exemplo, se você pegar um caminhão de gado, caminhão transportando gado, além da nota fiscal, além do conhecimento de transporte, também existe um documento de controle, que é extrafiscal, chamado GTA, Guia de Trânsito Animal. Geralmente ele é um documento emitido por um outro órgão, tá? Pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo INDEA. Cada estado tem uma sigla diferente, tá bom? Mas é um documento de controle fitossanitário, por exemplo, um documento de controle extrafiscal. Cara, se você vai lá e pega esse transportador carregando lá 20 cabeças de gado, churrasco de aprovação dos alunos lá do Alfacom, ou do professor Fantoni, que é tudo junto, a mesma coisa, lá em Espírito Santo. Estão indo 20 boizinhos lá. Tem nota? Tem. Tem conhecimento de transporte? Tem. Tem a GTA, Guia de Transporte, Guia de Trânsito Animal? Não tem. Cara, pela falta da GTA, ele cometeu uma infração? Sim. Ele cometeu uma infração. Ele pode ser autuado? Pode. Pode perder benefício fiscal? Pode. Mas eu não posso nunca falar que a nota fiscal, que é coberta aquela mercadoria, é inidônea. Por que eu não posso? Porque não está previsto no artigo 61. Bom, então eu tenho uma operação regular? Não. Ela está incompleta. Está faltando um documento. Mas a falta desse documento torna o documento fiscal inidôneo? Não. Beleza? Isso eu queria explicar para vocês. Não torna. Então, nesse caso, letra B, né? Cadê? Volta. Letra B de bola é o nosso gabarito. Por quê? Não é inidôneo a nota fiscal que está desacompanhada no documento extrafiscal, documento de controle. Tranquilo? Agora, o documento vai lá e indica como destinatário uma pessoa que não está em situação regular perante o fisco. Olha, ele está com a inscrição estadual suspensa, baixada, cassada. Não poderia emitir o documento fiscal para esse contribuinte. Então, neste caso, tá? Também não teremos a idoneidade, o documento, a idoneidade. O documento ele é inidôneo. Beleza? Aquele que não guarde exigências ou requisitos previstos na legislação,
Se ele não cumprir o layout, por exemplo, se ele não tiver as informações mínimas básicas necessárias, tá? Ou que tenha sido apropriado, perdido ou extraviado. O documento não existe, ele é inidôneo, certo? Ah, roubaram minha nota fiscal. Não tem nota fiscal. Então, a letra B de bola é o único caso em que ele não pode ser considerado inidôneo. Tá? Ele é válido mesmo assim. Ok? Então tá. 14. Com relação ao IPVA, o IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor, de qualquer espécie. Beleza. No estado do Espírito Santo, segundo a Lei 6999, é correto afirmar que não ocorre o fato gerador do imposto. A. Na data da primeira aquisição do veículo por consumidor final. Gente, você foi lá, uma concessionária, passei para fiscal. Né? Imagina a cena, se coloca no cenário, né? Vamos sonhar não custa nada, atrai coisas positivas. Você foi lá, passou para o auditor fiscal, recebeu o teu primeiro contra-cheque, salário na conta, olhinho brilhando, tá? A mulherada vai lá, faz lipo, bota peito, o homem vai lá, compra carro. Cada um com suas vontades e tal. Eu, por exemplo, viajei. Não comprei nem carro, nem botei peito. Nem fiz lipo. Tá? Poderia ter colocado cabelo, mas na época eu tinha cabelo. Então não precisei. Enfim, quero comprar um carro. Aí você vai lá e compra um carro. Que dia é hoje? Dia 10 de outubro de 2021. Comprei um carro. Gente, carro novo, cheirando a zero lá, né? Um plástico no banco. Você adquiriu o quê? A propriedade do veículo automotor. A partir do momento que você, como consumidor final, adquire a propriedade do veículo automotor, correu o fato gerador do IPVA. A partir daquele dia, o IPVA passa a ser seu. Você vira contribuinte do imposto por ter adquirido um veículo automotor. Então, letra A está correta. Na data da primeira aquisição, é o veículo novo por consumidor final. B. Na data do desembaraço aduaneiro em relação ao veículo importado diretamente do exterior por concessionária. Aqui, ó, temos uma pequena maldade do examinador, no caso eu, né? Desculpa, mas é uma questão, uma pegadinha clássica de prova. A gente sabe ter na cabeça que a regra é que quando se trata de importação, isso vale para o ICMS, vale para o IPVA, né? O fato gerador ocorre no momento do desembaraço aduaneiro. Beleza. Só que no caso do ICMS tem exceção. Tem. No caso da entrega antecipada, né? A gente fez isso lá no curso discursivo. No caso do IPVA também tem. No caso do IPVA fala o seguinte: o fato gerador ele ocorre no momento do desembaraço aduaneiro quando ele é importado pelo consumidor final, pelo proprietário do veículo, aquele que vai ter a propriedade do veículo automotor. Então, se eu, André Fantoni, fui lá e importei, quero importar uma Porsche para mim. Ah, quanto custa? Tá. 400 mil reais, já convertido, né? Tá bom, 400 mil reais a gente ganha dando aula na Facom, isso é mole. Pum! Fui lá e paguei à vista. No caso do desembaraço, quando ocorreu o desembaraço aduaneiro, ocorre também o fato gerador, além do ICMS, do IPVA, mas eu sou consumidor final. Vamos supor que esse mesmo Porsche está sendo importado agora pela concessionária, por uma garagem de carros ali no Espírito Santo, em Vitória. Ele comprou para quê? Para revender aquele veículo. O fato gerador ainda não ocorreu. Então, o fato gerador desse carro só vai ocorrer quando ele for vendido ao consumidor final, a quem vai ser o proprietário de fato daquele automóvel. Bom, aí eu vou ter fato gerador. Então, a letra B é uma pegadinha clássica, está errada. Se ela está errada, é o nosso gabarito. Né? É o nosso gabarito. No caso do veículo importado, ocorre no desembaraço aduaneiro quando for por consumidor final. Beleza? Tamo junto? Então tá. Letra C. Na data da incorporação do veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador. Que imagine a seguinte situação, né? A concessionária foi lá, a fábrica, a montadora, ela montou um carro e aí, ao invés dela vender aquele carro, ela incorporou aquele carro no seu ativo mobilizado para fazer test drive, fazer qualquer outro serviço interno. Mas já que ela passou da condição de vendedora para a condição de
consumidor final, proprietário do automóvel, então nesse caso também ocorre o fato gerador do IPVA. Beleza? Na data em que ocorrer a perda da imunidade ou da isenção, também, né? A gente tem várias hipóteses, inclusive a próxima questão de isenção. Quando ele perder a condição de isento, passa a incidir naquele mesmo momento o IPVA daquele veículo. E se tratando de carros usados, tá? Sempre a cada dia 1º de janeiro de todo ano, a gente tem lá o IPVA, que é lançado, né? Que é lançado de ofício, como você sabe. Então, deu meia-noite, está lá abraçando os parentes, feliz ano novo e tal. Já, aí tu lembra do teu carro, puta, já tem que pagar o IPVA, porque já foi lançado. Tá? E não confunda, por favor, tá, gente? Não confunda momento do fato gerador com prazo de pagamento. A gente sabe que tem vários estados que escalonam o prazo de pagamento do IPVA conforme o final da placa, né? Isso não tem nada a ver com fato gerador, tá? Isso tem a ver com forma de pagamento, prazos. Mas o fato gerador, ele ocorre sempre dia 1º de janeiro de cada ano, quando se tratar de veículo usado. For veículo novo, data da compra. A partir do ano seguinte, sempre 1º de janeiro, tá bom? Então aqui nosso gabarito, a letra B de bola, que tinha essa pegadinha aí da concessionária. Tá ok? Dúvida aí, gente? Recurso? quinze ela fala o seguinte, ó, são isentos do IPVA. Isenção do IPVA. No estado do Espírito Santo, exceto. Então, eu quero saber o que não é isento. Muita gente boa também caiu nessas caixas de bananas aqui, hein? Gente, questão objetiva, até em tese decoreba, mas com uma pegadinha. E a minha intenção é essa, explorar essa pegadinha aqui. Ambulância é isento no estado do Espírito Santo? É. Ambulância tem isenção. Táxi, também limitado a né? A um veículo por condutor. Veículos automotores das entidades e associações sem fins lucrativos que prestem serviço de transporte a pessoas com deficiência, ao PCD. Então, também é hipótese de isenção. D. Veículos automotores com mais de 15 anos de fabricação. Aqui entrou a maldade, né, gente? Aqui entrou a maldade. Quando ele fala... Muita gente fala, Tony, mas está escrito na lei. Quando tem mais de 15 anos é isento. Eu falei, lê de novo. Li de novo. Aí o cara foi lá, printou e me mandou o artigo. Só, tá aqui, ó, mais de 15 anos. Será que a lei alterou e tal? Não tá faltando nada, não? Então tá, vou te dar uma situação e você raciocina em cima dela. Eu tenho um helicóptero. O meu helicóptero, ele é do ano 2000. Quantos anos de fabricação tem meu helicóptero? 21 anos. Beleza. Ele é um veículo automotor? É. Ele é isento de IPVA? Não. Por quê? A legislação fala o seguinte: veículo automotor terrestre. Helicóptero não anda nas estradas e rodovias. Helicóptero voa, certo? Então, nesse caso aqui, a maldade da questão era isso aqui, ó, veículo automotor terrestre. Eu tenho certeza que essa pegadinha você não cai mais na prova, tá? Tem que ser terrestre. Letra D de dado, então, é o nosso gabarito. Tá ok? Outra coisa, cuidado também, tá, gente? Não botei essa pegadinha aqui, mas também pode cair na prova. Às vezes o legislador pega... Quem faz isso é CESP, tá? FGV eu nunca vi fazer, mas caso faça, vocês já estão vacinados, né? Veículos automotores com mais de 15 anos de fabricação. O que a questão na prova coloca? Mais de 15 anos de uso. Gente, se colocar uso, tá errado. Tá falso. Tá bom? Fica esperto aí. Fica esperto. Beleza? E embarcações utilizadas exclusivamente para transporte de passageiros. As nossas barcas aí, balsas e tal, para transportar passageiros, também gozam da isenção. Gozam da isenção do nosso IPVA. Tá bom? Então, deixei aí no material também o nosso gabarito, certo? Nosso gabarito. E eu vou ter que fazer o seguinte, né? Vocês me conhecem, eu não gosto de fazer nada corrido, não gosto de deixar as coisas pela metade. Eu vou encerrar essa aula de hoje, essa live aqui,
só com a correção da legislação tributária do Espírito Santo. E a segunda parte da live eu vou fazer semana que vem, só dedicado a Cefaz Ceará. Porque não dá tempo, em meia hora, a gente tem pouco menos de meia hora ainda, para fazer 16 questões, de legislação tributária do Ceará, que estão pesadas também. Então, para eu não fazer correndo e não ficar bem feito, eu vou fazer a legislação do Ceará na semana que vem, tá? Já vou marcar hoje e divulgo. E aí a gente vai encerrar, então, a aula de hoje, só com essa parte do Espírito Santo, para ficar bem consolidado. E aí eu estou aqui à disposição para vocês, quem tiver mais alguma dúvida, se vocês quiserem que eu toque algum ponto que não foi tocado. E aí você pode falar de TCD, de IPVA, de ICMS, de PAT, o que você quiser me perguntar, eu estou aqui, tá? Valeu, obrigado, Dalila, tamo junto aí, tá? Estou à disposição de vocês. Vou deixar esse vídeo gravado aí, quem quiser depois trocar uma ideia, assistir. É só mandar, professor, assistir depois, tirei dúvida, já tinha acabado a live, não tem problema. Você me manda um direct lá no Instagram, né, @professor André Fantoni, e eu vou tirar a sua dúvida. Bom? Então, estou à disposição. Algo mais? Gustavo, eu me predisponho a fazer quantos e quantos vocês quiserem, tá? É só combinar com o pessoal do Alphacom aí, pode mandar e-mail para eles. Até vocês ajudam, me ajudam a te ajudar, né? Manda e-mail pro pessoal do Alphacom aí. Não sei se o professor Latif está na plateia, mas nosso coordenador. Mas pede para eles os eventos que eles fazem. Sem dúvida, a legislação tributária e a auditoria fiscal são matérias muito importantes, são as mais pesadas na prova e a gente precisa explorar isso bastante. Então, estou à disposição para fazer esses eventos aí, nós vamos falando. Tá bom? Fala, Marina, beleza? Josilene, Gustavo, tá aí. Bom ver a cara de vocês aqui, bom ver vocês aí, ó, caindo dentro, dedicando. A vitória é certa, tá? Rumo ao Espírito Santo, vamos invadir aí, Vitória. Estarei lá, Isa, tudo bem? Show de bola, obrigado a vocês pela presença. E eu vou encerrar, então, foi muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, estou à disposição. E vamos estudar aí, vamos estudar legislação, vamos estudar discursivo, vamos para dentro que a FGV vai caber no bolso de vocês. Bom, até Vitória, show pós-prova está garantido. Comentar sobre a saída do estabelecimento do depositante do importador. Qual o caso, Gustavo? Qual seria o caso concreto disso aí? Não entendi. Saída do depositante do importador. No caso da importação, o sujeito ativo... Você quer saber o que é o sujeito ativo? Momento do fato gerador. Me manda ela, que eu coloco numa próxima live e eu te explico por áudio. Ou joga no grupo lá. Joga no grupo lá do WhatsApp que eu respondo por áudio, foi mais fácil. Beleza? Então, vou ficar por aqui. Uma boa noite aí, bons estudos para vocês. E a gente vai se falando. Tamo junto.